É isso aí, trocando ideia no ar, Luizinho Ferreira no comando. E hoje com o nosso convidado super especial, que vai ser apresentado já já, eu passo a bola pra você usando a terminologia do futebol, para que você possa matar no peito e sair jogando Judar Condor. Boa tarde, Luizinho. Boa tarde, Wellington. Boa tarde, Leandro. E a todos os nossos ouvintes também, uma boa tarde. Programa com bastantes novidades, programa muito especial hoje, então bora! E aí, as notícias aí, animadoras? Tu gostou das últimas notícias referente à soltura daquele nosso amigo? Não? Meu amigo não é, mas não gostei não. Não gostou não? Não gostei então não. Tá bom, então tá bom, vamos trocar de assunto. Tudo bom, vereador? Tudo bem, boa tarde a todos, boa tarde Luiz, Judá, Leandro. É uma satisfação imensa estar aqui no programa, trocando ideia, para que a gente possa realmente, literalmente trocar algumas ideias, né? Acho que é um programa realmente que vem acrescentar, é importante que essa mensagem que vocês levam para a população, e a população tem que entender que ela tem que participar da política. A política faz parte do nosso cotidiano, decide vidas. Então a população, de uma maneira muito direta, tem que participar do que acontece na sua cidade, no seu estado, que é o que está mais latente hoje, né? Que tá hoje uma notícia realmente que vai afetar a vida de milhões de pessoas. Sim, o seu perfil ele me chamou muita atenção. Não sei se existe esse termo ex-atleta, vereador na cidade da Praia Grande e advogado também. Né? É isso, eu sou ex-atleta, mas quando a gente fala ex-atleta... Parece que morreu, né? Morreu, então, mas é ex-atleta de alta performance, né? De competição realmente, né? Mas eu nunca deixarei de ser atleta, eu dou minhas corridinhas de vez em quando, né? Aquelas caminhadas, já não com tanta força, porque o corpo já impõe limites pra gente, né? Eu entrei na política já faz algum tempo, porque sou marido da ex-vereadora Janaína Balares, que foi candidata a prefeita na eleição passada, e aí nosso grupo entendeu que eu já estava preparado para ocupar esse cargo, e a gente espera e vamos honrar toda a confiança que foi depositada em nós, né? E advogado foi algo realmente que aconteceu no meio do caminho, porque na verdade eu queria me tornar advogado para representar atletas, que era isso que eu queria fazer da minha vida. Mas aí Deus, no meio do caminho, mudou, falando não. E aí a Janaína ganhou a eleição, e aí já fiquei assessorando, e aí hoje eu sou vereador. Tu sabe, Judá, que ele jogou no nosso Santos, né? Santos. Nosso Santos. Jogou no nosso Santos. Eu gostaria que você desse o passo inicial aí com as perguntas. Primeiro é um prazer, uma honra ter o vereador aqui, mais ainda saber que vestiu o nosso manto sagrado com tanto honor e orgulho. Mas a pergunta que eu quero fazer é que o senhor nos contasse um pouco mais sobre você, o que fez você decidir entrar na política após, como você estava contando, essa situação que você fez direito e começou a pensar, primeiro continuar na vida do futebol, mas depois o que fez você decidir para entrar na política? Perfeito. Tudo aconteceu meio que por acaso. Quando eu parei de jogar futebol em 2006, não sabia, na verdade, o que fazer. Eu tinha ideia, queria, como eu disse para vocês, me tornar advogado para representar atletas juridicamente, mas quando você termina uma carreira como foi a minha, você fica um pouco perdido se você não se prepara. Por mais que eu tenha pensado, por mais que eu tenha me preparado, bateu aquela insegurança, né? E aí, no ano seguinte, 2007, a minha esposa começou a fazer uma pós-graduação de Direito Constitucional e Administrativo, porque ela também é advogada, e lá ela conheceu um candidato a prefeito que seria candidato em 2008. Então foi assim que a gente entrou na política, num primeiro momento assessorando ela como assessora jurídica, e eu fui ali, como conhecia todo mundo na cidade de Praia Grande, nasci lá na cidade, falei, Wellington, vem pra cá, vem ajudar a gente aqui. Eu falei, eu fui. Eu não ganhei, não fiquei milionário jogando futebol, mas o futebol me deu condição me deu condição também de eu poder ter um pouco mais de tranquilidade. Então a gente foi ajudar esse candidato, e é assim que nós entramos na política. A Janaína caçou o prefeito na época, e ficou ali durante alguns anos numa espécie de palanque falando dessa ação de cassação, e foi assim que nós entramos. Eu num primeiro momento, como eu disse para vocês, entrei assessorando a Janaína, assim fiquei, cuidando da questão política, questão partidária, organizando toda essa questão de backstage, né, de retaguarda para ela. E aí, 2012, acompanhei 2016, e agora chegou a nossa hora, né? Como eu disse para vocês, o nosso grupo político entendeu que a gente já estava preparado para assumir essa função.
E na verdade não foi só isso. O que de verdade me moveu a entrar na política, porque eu poderia ter realmente falado não nesse momento, mas o que me moveu para entrar na política foi o que aconteceu na minha vida. Eu me tornei atleta profissional de futebol, eu me tornei advogado, não porque eu sou o melhor de todos. E essas coisas aconteceram na minha vida porque eu tive oportunidade. Então essa que é a palavra-chave, isso que me moveu a entrar na política. Então é isso que a gente quer fazer com o nosso mandato, né? Fazer uma sinergia ali para que realmente a gente gere essas oportunidades, sobretudo para o nosso povo mais pobre. O senhor falou sobre os objetivos e eu quero voltar lá atrás. O filho de Praia Grande, como que esse filho de Praia Grande, possivelmente de família humilde, como é que ele conseguiu? Porque milhares de crianças sonham em ser jogadores de futebol. No primeiro momento vamos falar sobre jogadores de futebol, passando para vereança, advogado e vereança. Acho que é o sonho de toda criança, né? Sim. Todos nós sonhamos um dia, né? Perfeito. Eu pulei para a política porque foi a pergunta específica e a gente entrou. Mas eu, sinceramente, com certeza. Mas a minha história eu gosto de realmente contar, porque eu tenho certeza que é a história de muitos garotos pobres, não só da Praia Grande, mas como do Brasil. Eu, como você falou, acertou. Nasci numa família muito humilde. Meu pai deixou a nossa casa quando eu tinha 6 anos, né? Deixou a minha mãe. Se desentenderam e cada um pegou o seu rumo. E aí minha mãe criou eu e meu irmão, o Kiko, nós dois sozinha, né? Uma mulher que era, a princípio, empregada doméstica, criou a gente com toda aquela dificuldade que a gente passou. Aos 12 anos eu entrei nos Patrulheiros, que é o Camp hoje, né? Esse office boy da Praia Grande. E ali eu trabalhei em supermercado, de empacotar compra dos 12 aos 13. Comecei a trabalhar cedo, né? Minha vida não foi só no futebol. E aí aos 13 anos eu entrei na prefeitura de Praia Grande como office boy e ali fiquei até os 17. Depois fui para o Santos Futebol Clube, que é só que essa transição foi bem interessante. Eu sempre joguei futebol de rua, nos campos da Praia Grande, Várzea, sempre alimentando aquele sonho de que um dia poderia me tornar um atleta profissional de futebol. Sempre com aquela visão, sempre com aquela meta, mas de uma maneira muito amadora, né? Porque você não tem suporte nenhum. Eu não tinha um pai por trás, não tinha uma família estruturada que pudesse me guiar, mas aquele sonho ficava ali, incutido na nossa mente. E aos 17 anos, eu jogava futebol de salão aqui mesmo em São Vicente, no Nicei Vicentino, que é aqui perto dos Bombeiros. E a família que cuidava lá... Antigo pré-clube. Ali ainda tem a quadra ali, que é o Nicei Vicentino ali. Ainda tem, eu passo ali e vejo as pessoas jogando futebol de salão ali. Quem tocava o clube era a família do seu Ricardo Amauti, falecido Ricardo Amauti, que já foi prefeito de Praia Grande. E aí um belo dia um parente dele perguntou pra mim, eu com 17 anos jogando futebol de salão ali, você quer ir pro Santos? É a mesma coisa, pergunta, né? É a mesma coisa que você perguntar se baiano gosta de farinha, né? E eu tenho sangue de baiano. E aí eles me levaram pro Santos, na época era o seu Pepe, era o treinador do profissional, e eles me levavam direto para falar com o seu Pepe, porque eles eram amigos do seu Pepe, né? Que ano? Isso foi em 89, já faz um bom tempo, provavelmente vocês não eram nem nascidos, né? E aí fui apresentado pro seu Pepe, ele era o treinador do profissional, e me disse, olha, aqui não dá, né? Olha aqui que aqui para você não dá. Vou te apresentar pro Abel Verônico, que era o treinador dos juniores. E aí me apresentei pro seu Abel Verônico, e aí eu também dei um pouco de sorte, né? Porque eu não fiz aquela famosa peneira, onde você está ali com 200 garotos e você não consegue ser observado. Eu fiquei uma semana treinando com o elenco dos juniores do Santos. Isso deu para que pudesse me observar. Esse tempo era possível, sem cortar o raciocínio, mas esse tempo era possível isso, né? Hoje não pode, não era dá mais. Possível, hoje você não consegue isso, né? Por isso que eu digo, eu agradeço muito as pessoas que me ajudaram, no caso a família Yamauchi, que me levou para o Santos Futebol Clube, e eu tive essa oportunidade de ficar ali uma semana treinando junto com o elenco. E ali fiquei 2-3 anos ali no amador, na categoria de base do Santos, e aí depois rodei bastante, aí já é uma outra história que a gente pode até apimentar lá no meio da nossa conversa. Mas foi assim que eu comecei a jogar futebol. Para quem nos escuta, vereador, qual posição o senhor jogava? Centroavante. Olha, que é uma história também muito interessante, que foi por acaso que eu virei centroavante. Pode contar. Foi por acaso. Eu cheguei no Santos Futebol Clube, né? E aí o seu Abel caminhou na minha direção, que foi a continuação dessa história toda que eu contei, caminhou na minha direção e perguntou pra mim. Eu jogava de meia, camisa 8, nos campos de Várzea da Praia Grande, né? Sempre joguei no meio campo. Ele chegou pra mim e perguntou:
você joga do quê? Tô precisando de um centroavante. Sou eu. E foi assim que eu me tornei centroavante. Eu levantei a mão, disse que era centroavante. E aí deu certo, treinei como centroavante, fiz alguns gols lá e foi assim que eu me tornei centroavante. Meio que por acaso e deu certo aí. Joguei 17 anos de futebol profissional. O senhor... Olha eu chamando de senhor. Tranquilo, pode chamar de você, eu prefiro. Você falou sobre minha idade, eu me sinto muito lisonjeado. Eu tenho 39 anos, então eu lembro dessa fase aí, a fase áurea também do time do Santos de 1995. Sim. Nós não podemos passar sem falar de 1995, não dá porque pra meu passar. coração já disparou. Por favor, discorra um pouco sobre esse time. Foi como eu disse, estava dizendo para vocês antes de iniciar o programa, realmente foi um campeonato muito mágico, né? Na verdade, no primeiro semestre desse ano, eu estava no Anápolis, lá em Goiânia, no Anápolis, em Goiás. E aí foi um campeonato goiano que eu me destaquei muito, né? E o Santos estava precisando de um centroavante para fazer ali, ficar na reserva, porque não tinha centroavante de raiz, de origem. E eu fiz 19 gols na época no Campeonato Goiano, né? Então o Santos procurando alguém e eu tava lá. Aí um dos dirigentes falou, vocês estão procurando um centroavante e nós temos um centroavante que tá lá em Goiás, perdido lá. Então foi assim que eu voltei pro Santos. Na época não tinha a lei Pelé, a lei Zico que determina que os atletas ao final do vínculo estão livres. A gente continuava vinculado ao clube. E aí eu voltei pro Santos, disputei aquele campeonato. E era um time muito jovem, um time de muita garra, muita vontade, todo mundo querendo o seu espaço no futebol, tinha muita união. O Cabralzinho, na época, ele conseguia, de uma maneira muito habilidosa, controlar, e aí a minha visão dos bons treinadores, ele conseguia controlar quem estava de fora. Essa é o grande X, né, dessa questão de controlar um grupo, sobretudo quando é um grupo muito jovem, né? Como uma boa gestão. Uma boa gestão de quem está de fora, porque quem está dentro está ali sendo aplaudido e tal. Claro. Então essa foi o grande X que fez com que a gente conseguisse chegar tão longe. Não conseguimos o que a gente nem esperava que a gente ia chegar na final. Mas quando a gente chegou ali, a gente já imaginava realmente que a gente poderia conquistar o que seria uma glória para todos nós, para atletas, torcida e sobretudo para o Santos. Mas é isso, em resumo, era um time jovem, um time que muita vontade, com muitos atletas de valor e sobretudo com um cara que, na minha visão, é um gigante do futebol, que é o Giovani, mas tinham outras peças ali também de muito valor. Sim, pra mim, Giovani, Robinho e depois o Neymar, mas isso é coisa minha. É isso aí. Giovani Messias dispensa comentários, né? Queria que contasse um pouco sobre sua experiência na Europa, né? Você passou uma temporada na Europa também, como a Europa influenciou sua formação até hoje, o que você pode levar de toda essa experiência que passou fora do país? Sim, para mim foi uma experiência fantástica, mais um dos episódios da minha vida que Deus trabalhou muito forte, né? Porque eu fui, na verdade, meio que por acaso para a Europa. Fui meio que por acaso. Depois que eu saí do Santos, eu rodei, fui para Vila Nova de Goiás, em 96, voltei para Santo André, Mojimirim, Quidiaú, rodei. Aí um belo dia, um treinador, e aí tô contando essa história para chegar a responder a tua pergunta. Um dirigente do Corinthians alagoano chegou para mim, eu já estava com 26 anos, falou assim, eu quero que você venha me ajudar aqui que eu vou te negociar para um clube da Europa. Falei, já era a minha última oportunidade, 26, olha, a gente com 26 anos já achando que é a última oportunidade da vida. Já começou com 17? Né? Então, a Janaína estava no 5º ano da faculdade, eu falei para ela, amor, vamos, tranca a faculdade, a matrícula da faculdade e vamos comigo. Se não der certo, eu continuo com a minha tocada aqui e você volta para a faculdade. Só que eu fui para Alagoas, que é um estado, Maceió é uma cidade que eu gosto muito, e aí eu fui para a Europa meio que por acaso. Um dirigente do Boa Vista estava lá assistindo um treino, gostou de mim, falou, quero levar você para jogar na Europa. Então foi assim que eu fui para a Europa. A porta de entrada foi no Boa Vista. Eu dei sorte também, porque quando eu cheguei no Boa Vista, o Boa Vista tinha sido vice-campeão português na temporada passada. Caramba. E então eu cheguei já no Boa Vista disputando pré-eliminatória para a Liga dos Campeões. Olha aí. Eu saí do Corinthians alagoano para disputar a Champions League,
Então foi algo realmente muito marcante na minha carreira. A gente passou na pré-eliminatória, disputamos a Liga dos Campeões naquele ano. No ano seguinte, disputamos a Taça UEFA, porque ficamos em quarto. Além da Taça UEFA, nós somos campeões portugueses de 2001. Poxa Então vida. realmente, muita gente não sabe dessa parte da minha história, que a gente foi Liga dos Campeões, Taça UEFA, campeão português. E aí, por conta desse desempenho, eu fui para a Espanha depois. Joguei ali no Córdoba da Espanha, na segunda divisão, na região de Andalucia, perto de Sevilha ali. Fiquei 2 anos no Córdoba. Depois voltei para o Beira-Mar, em Aveiro, que é um outro clube da primeira divisão de Portugal. E aí foi até 2004 e é aquela história que eu estava contando para vocês antes de iniciar. E aí, em 2004, eu vim para o Flamengo. Do Flamengo, em 2005, eu fui para a Portuguesa. E em 2006, encerrei a carreira no CRB de Alagoas. E essa passagem, respondendo especificamente a tua pergunta, na Europa, não só a questão de aprender a falar um outro idioma, conviver com outras pessoas. A adaptação do clima, tudo isso. Eu não sofri muito lá, porque realmente eu sempre fui uma pessoa que sempre bati muito de frente contra as adversidades. Isso nunca foi barreira para mim. Barreira para mim sempre foi o ser humano. O ser humano para mim é uma barreira. É algo que eu não consigo lidar muito bem com a maldade do ser humano, com aquela questão de você diminuir as pessoas. Isso é uma barreira para mim, na verdade. Mas essas barreiras que a vida impõe, essas barreiras naturais, eu encaro de uma maneira muito, muito forte, muito firme, sem hesitar. Então todas essas questões de clima, alimentação e saudade da nossa terra, isso nunca me fez parar, porque eu sempre sabia que eu queria voltar, né? E é um pouco disso, né? Por exemplo, na Espanha tem um costume que a gente nem imaginava. Quando eu saí de Portugal não tinha isso. Quando eu cheguei na Espanha, tem a famosa sexta, né? E aí a gente tem a famosa sexta. O pessoal lá dorme realmente à tarde, né? Dorme à tarde. Então, é algo que depois eu me acostumei e você realmente é uma coisa que te dá uma qualidade de vida. Porque o horário comercial lá não termina às 5 às 6, termina às 8 às 9 da noite, por conta da sexta. Então são coisas realmente que são costumes que estão longe da nossa realidade, mas que depois você vai percebendo e acho que vai se pensar. Vereador, as pessoas que estão nos ouvindo agora, que vão nos ouvir depois, muitas delas estão se conectando com a sua história. Elas se identificam com essa história do menino que saiu ali, que batalhou e conseguiu chegar até os seus objetivos. Na nossa cidade, existe estrutura para que haja condição para esses meninos evoluírem em todos os sentidos do esporte? Os campos de várzea sumiram, os ginásios são acessíveis, como é que funciona? Não tem. Eu te respondo de uma maneira muito direta, porque é algo que o nosso mandato vai apertar muito, né? A questão de se criar um ambiente. Eu já tenho conversado de maneira muito forte com o secretário de esportes, conversei rapidamente com ele já quando nos encontramos na cidade. É um cara que tem uma história muito forte no nosso esporte brasileiro e mundial, assumiu agora, nós estamos dando um tempo para ele se encaixar lá, né? Me parece que está com muita vontade de mudar a história do nosso município, porque se continuar do jeito que está, dificilmente o nosso município revelará atletas com essa condição. Não conseguirá revelar, porque tem que mudar essa questão de, por exemplo, utilizar as escolas aos finais de semana, você estruturar melhor os campos de futebol e investir, sobretudo, nos profissionais, nos professores, profissionais de educação física, treinadores. Então esses três pilares, na minha visão, são importantes para que a gente possa mudar a história da vida de muitas crianças que sonham em ser um dia atletas como eu fui. O assunto é muito extenso e nós vamos continuar no próximo bloco. Voltamos já já. Estamos apresentando programa Trocando Ideia. Trocando Ideia, né? É isso aí, estamos de volta e com a nossa grande rotatividade e audiência, temos algumas perguntas. Nosso querido Judá vai ler algumas perguntas. Sim, primeiro a todos que nos acompanham e podem nos acompanhar pelas redes sociais, no Facebook 9FMSV, no Instagram 9FMSV também, no WhatsApp 1399639. Nós temos diversas mensagens por aqui, a Janaína Balares mandando um abraço, mandando boa tarde para todos. Temos Harry, o além de vereador, Wellington Silva,
e comprometimento. Luana, nosso vereador José Augusto, Elias Galindo e outras pessoas aqui que nós ficaríamos a tarde inteira lendo aqui, mandando Um abraço boa para tarde todos vocês. Vamos encerrar aquela temática e vamos introduzir outros assuntos, que é a questão da estrutura para desenvolver o esporte na Praia Grande, que, segundo o senhor, não tem. Não tem. O que nós temos lá na nossa cidade são os equipamentos. Por exemplo, nós temos bons ginásios, temos alguns campos de futebol que estão sendo estruturados agora pela prefeitura com grama artificial, com alambrado para evitar o acesso das pessoas, né? Quando eu falo de estrutura, é o investimento no ser humano. Isso é o que falta na nossa cidade, o investir no ser humano. Nós temos bons equipamentos, mas falta isso. Se você não fizer isso, nós vamos ter uma uma quantidade enorme de elefantes brancos na nossa cidade que o povo não pode usar. Porque tem aquele estigma que o povo vai entrar, vai quebrar, vai estragar. Dá responsabilidade para o povo, faz com que ele se sinta dono, faça com que ele se sinta parte do negócio, que eu tenho certeza que a coisa vai andar. Educa o povo, né? Educa o povo, é isso? Educa o povo. E o senhor tem como pauta de mandato garantir a entrada do povo para usufruir aquilo que é dele. Com certeza. A gente, na campanha eleitoral, a gente falou muito disso, né? De inclusão social através do esporte, justamente porque a minha vida é um espelho disso. Minha vida, Wellington, funciona isso? Funciona porque funcionou comigo. E eu não sou uma história isolada no Brasil. Com certeza vocês já conhecem várias histórias. A maioria dos jogadores de futebol, sobretudo, desse esporte, do futebol, são de família humilde. Sim. E vencem porque têm oportunidade. Então é isso que a gente quer com o mandato na nossa cidade. Criar ali um otimismo, criar uma sinergia, criar uma força realmente que faça com que essas crianças vejam no nosso mandato uma luz no fim do túnel, e não só porque eu acredito que legislar não é algo que se faz sozinho, é algo que se faz em grupo, mas a gente quer realmente, pelo menos, colocar a discussão para que daí saiam frutos e a gente consiga atingir todo esse nosso objetivo. Perfeito, Wellington. E como vereador, quais os principais desafios que você enxerga no seu primeiro mandato? O principal desafio que eu já consegui ver, como eu disse para vocês aqui, eu já acompanhava a Janaína durante 8 anos, nos 8 anos que ela teve mandato, então para mim não foi novidade estar sentado ali. Se eu não me engano, desses 8 anos, eu só não participei de umas 4 ou 5 sessões. Então, nas outras todas, eu vi todas as sessões. Então, eu conheço muito bem ali o dia a dia, o andamento, a regra do jogo. Entretanto, eu já comecei a colocar ali a minha forma de ser. Muita gente na Câmara fala: poxa, Wellington, eu não sabia que você sabia falar. Porque eu sou um cara, não sei qual foi a impressão que vocês tiveram de mim, mas eu sou um cara tímido. Então eu me coloco no meu lugar, eu não atropelo as etapas, né? Então o que eu quero com isso é mostrar para as pessoas, mostrar sobretudo para os vereadores da Câmara, que os poderes têm que ser harmônicos, mas a independência tem que prevalecer. Porque se a independência dos poderes não prevalecer, acontece o que aconteceu em alguns projetos que a gente já apresentou. Por exemplo, foi até uma questão curiosa que aconteceu ontem na sessão. O vereador propôs lá uma moção de repúdio às instituições bancárias, pelo fato delas não colocarem tendas para as pessoas que estão na fila do lado de fora, tomando sol, tomando chuva. A moção foi aprovada por unanimidade. Mas na semana anterior, a base do governo reprovou um projeto que obrigava as instituições bancárias a colocar as tendas para as pessoas. Vocês entenderam a mentalidade que a gente precisa mudar do parlamentar, sobretudo na nossa cidade? Você reprova um projeto que obriga, e isso é constitucional, a Procuradoria da Casa emitiu parecer favorável, né? E aí, na semana seguinte, eles aprovam uma moção de repúdio por conta do mesmo motivo. Bizarro, e aí eu até puxei isso porque eu achei um pouco bizarro mesmo, né? Então é essa mentalidade. Então o parlamentar, esse é o desafio maior nosso, né?
Existem outros, com certeza, mas o desafio maior é não ser melhor que ninguém, mas é tentar fazer com que os parlamentares façam... Na verdade, se eles se atentarem que a nossa missão, se a nossa missão principal é a missão da fiscalização, vocês podem ter certeza que tudo vai mudar. A gente se prende muito na questão de eu preciso legislar, eu preciso fazer leis que possam mudar a vida do nosso povo, mas existem limitações constitucionais que nos bloqueiam. Por exemplo, você não pode propor uma lei que dê gasto para o município, você não pode propor uma lei que ela crie cargos. Então vamos fiscalizar. Por exemplo, ontem, um último exemplo para a gente mudar o assunto, se vocês quiserem, senão eu fico a tarde toda falando. Ontem nós aprovamos, em caráter de urgência, a inclusão do nosso município. São Vicente provavelmente vai entrar, deve estar tramitando na casa. Nós aprovamos a inclusão do nosso município a entrar no consórcio de vacinas. No consórcio de vacinas. São Vicente entrou também. Já deve ter entrado, porque eu ouvi até o prefeito falando disso, que ia mandar para casa. Lá nós já aprovamos essa lei. Então, agora, o que a gente precisa fazer? E eu já estou fomentando essa ideia nos vereadores. A gente precisa montar uma comissão para poder fiscalizar isso. Como que vai ser? Não fiscalizar como vai ser efetuado a distribuição das vacinas, mas como vai ser pago, quem está pagando, quanto que está pagando, o valor que está pagando. Onde vai esse dinheiro? Justamente porque a gente sabe que o gestor público, a pessoa que tem a caneta, no nosso caso é a prefeita, o vereador precisa fazer essa função, Sim, sem dúvidas. Cuidar do dinheiro público, como está sendo gasto. Sobre vacina, nós temos exemplos no Amazonas, de vacinas que sumiram, de verbas... gente que fura a fila. Exato. Então, realmente, a gente precisa apertar para que nosso povo realmente seja vacinado de uma maneira completa e a gente saia dessa situação. Continuando, antes do Luizinho ir para o assunto da área da saúde, vacina, nós temos uma pergunta aqui de um espectador aqui, de um ouvinte, do Harry Valende. Vereador, acompanho o seu mandato e vejo que o senhor tem bons projetos, mas tem encontrado barreiras para aprová-los pela bancada de sustentação da prefeita, como, por exemplo, a redução de prazo dos requerimentos e incluir as academias como serviços essenciais. Projetos que eu considero importantes, mas que foram rejeitados pela casa. Como o senhor vê essa situação? Foi o que eu disse, né? A questão da independência de poderes. Esse primeiro projeto que a gente apresentou, da diminuição do prazo de resposta de requerimento, lá na Praia Grande, até 2017, não tinha prazo para o prefeito responder requerimento. Não tinha prazo. A lei orgânica não tratava disso. E lá atrás foi instituída, a Janaína, como vereadora, pediu que fosse incluído o prazo de 20 dias mais 10, como está na Lei de Acesso à Informação, uma lei federal. E aí enfiaram uma emenda lá, colocando o prazo de 6 meses para que a prefeitura respondesse os requerimentos. Então esse era o prazo que estava valendo até agora. Então, como eu disse para você, como ninguém legisla sozinho, a minha ideia era colocar o prazo de 20 dias, mas a gente fez uma proposta de 30 dias para que a prefeita respondesse os nossos requerimentos. E aí, criou-se ali uma celeuma, eu não conseguia entender, isso é o nosso grande desafio na Câmara Municipal, eu não consigo entender como um vereador, sabendo que tem uma lei federal que fala de 20 dias, a gente faz uma proposta de 30 dias, ou seja, 50% a mais, e eles rejeitaram um projeto desse, deixando que a lei permanecesse em 6 meses. Hoje, o que está valendo hoje na Prefeitura de Praia Grande são 6 meses para resposta de requerimento. Mas a gente não se abateu com isso. Nós estamos já estudando uma forma de reapresentar o projeto com um prazo mais curto e agora respeitando a lei federal, que é a Lei de Acesso à Informação. Falou de um outro projeto sobre as academias. As academias da saúde, perfeito. Isso é um projeto que a gente apresentou para incluir as academias e os profissionais de educação física como atividade essencial. Isso a gente não tirou do nada, né? A gente não tirou para fazer lobby em cima de um setor da sociedade. A gente tirou porque o próprio Plano Nacional de Imunização, ele fala que o profissional de educação física é um profissional de saúde. Tanto que foram vacinados. Tiveram Tanto prioridade. Que foram vacinados, né? Alguns profissionais de saúde. Sei que chocava um pouco a gente ver os caras fortões sendo vacinados, mas é necessário porque eles estão ali. Aqueles que trabalham na linha de frente, né? Então a gente fez essa proposta também porque existe um decreto federal, um decreto do Bolsonaro que inclui as academias como atividade essencial.
Então a gente fez essa proposta, foi negado, nós perdemos por 9-8, alguns vereadores, mesmo da base, entendendo a importância do projeto, votaram conosco, tanto é que nós perdemos de 9-8, o presidente ficou numa situação difícil, mas aí ele é da base do governo e votou justamente por isso, porque é da base do governo, é aí que eu falo a questão da independência. Na semana seguinte, para vocês entenderem a incoerência, a nossa prefeita, apertada por diversos setores da sociedade, ela fez uma reunião na Câmara, fez uma reunião com a Associação Comercial, OAB, para nos ouvir. E aí, porque ela tinha que fazer o decreto dela para acompanhar o decreto do João Dória. No decreto dela, ela considerou, primeiro não podia desobedecer o decreto do Dória, que o decreto do Dória ele não autoriza as academias como atividade essencial. O decreto do Bolsonaro já autoriza, ou seja, a princípio não poderia desautorizar o Dória. Depois, porque um setor da sociedade, os donos de academia, atletas, pessoas que praticam esporte, apertaram de uma maneira muito forte, tanto a base do governo como ela, aí ela, no decreto dela, ela considera o decreto do Jair Bolsonaro. Vocês entendem a incoerência? Só pode desobedecer quando a água está batendo no tornozelo, para não falar em outro lugar. Sim. Vocês entenderam? Então é disso que eu estou falando. Ninguém está aqui dizendo que tem que abrir tudo. Eu não sou o negacionista, longe disso, eu entendo. Eu já não perdi nenhum familiar próximo, mas perdi muitos amigos próximos, mães de amigos meus, minha segunda mãe. Perdi uma pessoa muito querida lá da nossa cidade, não minha, mas da cidade inteira. Então não sou negacionista, mas a gente tem que ter inteligência, saber se realmente, que agora é muito fácil falar que o número de mortos está subindo a cada dia, mas parem para pensar. Na nossa cidade, aí estou jogando o exemplo da nossa cidade, é importante que se diga isso, foi decretado lá o lockdown, fase vermelha. Entretanto, existem muitos comércios abertos porque a prefeitura está fazendo vista grossa. Vai funcionando aí, que eu só decretei fase vermelha porque para não entrar em conflito com o meu governador. Agora, para pensar, não seria melhor então você deixar a cidade na fase laranja, que você não para por completo, e apertar de uma maneira muito rigorosa na questão da fiscalização? O que eu estou falando aqui é uma opinião pessoal, não estou dizendo que é certo ou errado. Mas a gente não precisa, nós não podemos mentir para nós mesmos. Se você coloca lá na fase vermelha, então você fiscaliza. Quando você coloca na fase vermelha e faz vista grossa, então você está mentindo para si mesmo. Porque o vírus continua circulando. Então é isso que eu penso. Tem muita coisa para falar ainda, mas vamos... O senhor falou de pressão de um setor da sociedade. A sociedade, num contexto geral, não sabe o poder que tem quando se une. O senhor vê assim, o senhor pensa assim. O senhor acha que vai chegar um momento que nós vamos nos atentar para esse poder que há na sociedade organizada? Caso os políticos não se atentem, caso as pessoas que comandam o Brasil não continuem a não ouvir o que está vindo do povo, eu não vejo um outro caminho senão desobediência civil. E não é isso que a gente quer. Não é isso que a gente quer. Porque eu consigo me colocar no lugar das pessoas que perderam entes queridos. Desculpe. Consigo me colocar no lugar das pessoas que estão aí perdendo pessoas. A gente vê, os números estão muito preocupantes. Todo mundo com certeza está preocupado com o avanço, com o avanço da pandemia. Mas a gente não pode também deixar de olhar para aquela pessoa que tem que pagar os boletos que estão amontoados em cima da mesa. Ontem, uma amiga, posso dizer que uma amiga minha, me mandou uma foto de e aí não quero fazer sensacionalismo, eu estou dizendo que é uma realidade, não sou eu que estou contando, todo mundo está vendo isso, de um pote de arroz quase vazio, com meia xícara, pela quantidade que estava ali no fundo da panela, tinha meia xícara de arroz cru, que era o que ela tinha para fazer comida para ela e para os 2 filhos dela. Então essa é a realidade do nosso povo, e essa pessoa trabalha na praia. E aí o carrinho dela mandou metade do povo embora, que ganha R$70 por dia, vai lá, trabalha, pega R$70 e leva para casa. É assim que vive muita gente da nossa cidade. Então a gente tem que ter um olhar também para essa parte da sociedade. Então eu sei que é difícil, o que eu estou falando aqui não tem que ser num passe de mágica, é complicado, os governantes, quem está governando agora está realmente com uma batata quente, mas
se não quisesse estar com essa batata quente, não tinha que ter se candidatado. Pois é, né? eu concordo muito com o senhor nesse sentido, porque eu acho que o que revolta a população é nós não vermos um planejamento. Porque nós vemos, por um grande exemplo disso, na época de carnaval, nós vimos que nós estávamos falando do governo de estado, fase laranja, aí depois teve o toque e recolher, aí as praias não fecharam, especificamente na Praia Grande, e acho que muito conta dos números que estão aumentando, pode ser que seja por isso. E o que mais me revolta é que agora nós voltamos para uma fase vermelha e possivelmente para uma fase emergencial, que foi anunciada hoje pelo governador Dória, só que não é dado nenhum suporte para os comerciantes. Não é dado nenhum suporte, nada, e basicamente o que diferencia do ano passado, onde nós tivemos aquelas restrições mais rígidas, é que nós tínhamos auxílio emergencial, tínhamos redução de jornada, tinha alguns auxílios sendo dados para os empreendedores e microempreendedores, mas hoje não vemos isso. Como o senhor enxerga isso na nossa região, especificamente na Praia Grande? Se há alguma solução, talvez dar uma anistia de imposto, como a própria aqui São Vicente, Santos decidiram adiar o ISS e dar outros auxílios, talvez, para os empreendedores. Como o senhor enxerga essa situação? Judá, obrigado pela colocação. Realmente você me deu a oportunidade de falar algo que eu tinha esquecido de falar. Realmente é muito importante. Se você decreta fase vermelha, eu não sou contra decretar a fase vermelha. Pelo contrário, pelo tudo que a gente está vivendo. Só que não dá para você decretar a fase vermelha e o povo que se vire. Pois é. Você entendeu? Não dá para você falar assim, olha, fecha tudo e olha, fica dentro da tua casa aí passando fome. Eu não quero saber de você. Não dá. Se você decretou a fase vermelha, e a nossa cidade, quando eu estou falando da Praia Grande, ela tem condições de fazer isso. Por exemplo, nós podemos hoje chamar o comerciante e dar um auxílio para esse comerciante. Não dá para você chegar para o comerciante e falar, você fecha a tua porta e vou te dar um auxílio de R$200 por mês. Não dá. Não dá. É desproporcional. Então essas pessoas têm que ser tratadas de uma maneira diferente. Então eu vou te dar um auxílio melhor, vou te dar uma anistia de imposto durante o tempo, pelo menos pelo tempo perdurarem que vai aí, ficar pelo menos o tempo da fase vermelha, né? O tempo da fase vermelha. Vou te dar uma anistia de alguns impostos, vou te dar uma ajuda, pega a população mais pobre, ajuda também esse povo para que eles fiquem em casa. Fique em casa. É muito bonito a gente ver os artistas da Globo falando fique em casa e fazendo origami em casa e cuidando do jardim na sua mansão. Live. É fácil. Fazendo live, entendeu? Então é muito fácil. Agora eu quero ver na favela, no barraco das pessoas moram. E aí a gente fala até um pouco exaltado assim, porque é a nossa realidade da maioria do nosso povo. As pessoas moram em casas de chão batido de terra com tapete por cima. Então é desse nível que nós estamos falando. Então eu acredito que a nossa cidade tem condições, e aí você vai falar assim, poxa, Wellington, você está apontando que a prefeitura tinha que fazer isso. Da onde que vai tirar dinheiro? Guarda a resposta. Beleza, eu vou falar, hein? Guarda a Da onde resposta, vai tirar o assunto dinheiro? é quente, nós voltamos já já. Estamos apresentando programa Trocando Ideia. Trocando ideia, né? É isso aí, São Vicente, 11 de março, 28 graus lá fora, um tempo agradável. Uma cara de que vai chover, mas a Baixada Santista é assim, né? Parece, mas não é. E nós estamos aqui com um vereador da cidade de Praia Grande, como nós já dissemos no começo, ex-atleta, vereador na cidade hoje e também advogado. O homem faz tudo, hein? E tinha uma pergunta que foi deixada no ar, uma resposta, na verdade, né? Sobre a respeito do auxílio e de onde possivelmente viria esses recursos para auxiliar o povo praia-grandense. Perfeito. E aí até uma oportunidade de a gente falar o que a gente pensa em relação a isso, né? Todo mundo... da onde que vai tirar dinheiro, né? Da onde que vai tirar dinheiro? É muito simples. Aí antes de falar de onde vai tirar o dinheiro, é importante que eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para falar algumas coisas, falar o que eu penso. É uma excelente oportunidade a audiência do programa, porque a gente pensa assim, eu quero decretar fase vermelha. Eu decreto a fase vermelha, mas faço vista grossa para os comerciantes que estão desobedecendo a lei. O vírus continua a circular.
Então não é mais fácil você colocar na fase laranja, que tem muitas restrições já, e fazer uma fiscalização adequada, uma fiscalização forte, multando quem tiver sem máscara, multando quem excedeu o limite de clientes no seu comércio? Então, tudo que eu estou falando aqui eu não sou o dono da verdade, é óbvio que a gente valoriza a vida humana, a gente não é negacionista, a gente sabe que realmente a gente está vivendo uma situação que toda essa geração não viu. A gente sabe da importância de se combater o vírus, mas também não dá pra gente não se comover quando uma família te manda uma foto com uma vasilha só com meia xícara de arroz para passar a semana inteira. Não dá pra gente não se comover com isso. Então alguma coisa tem que ser feita. Não dá para um governante desrespeitar a máscara, falar que não acredita no vírus, falar que é tudo mimimi, aí o outro vem, achando que vai dar um contraponto, fala que vai colocar todo mundo na fase roxa. Onde está o equilíbrio, gente? A gente precisa de equilíbrio, a gente precisa de alguém equilibrado para comandar toda essa história. Não dá para a prefeita da nossa cidade lavar as mãos. A Constituição Federal é muito clara que o poder é concorrente, o poder de cuidar da saúde do povo é concorrente. Não dá para o prefeito lavar as mãos, jogar nas costas do governador e o governador jogar nas costas do presidente. Então o prefeito pode sim e deve cuidar da saúde do seu povo. E como que ele vai cuidar da saúde? Ele que sabe a realidade do seu município. E é por isso que eu estou dizendo, não dá para a gente simplesmente lavar as mãos e fazer de conta que não é com a gente, ficar assobiando e virar o rosto. Então a prefeita da minha cidade, Praia Grande, tem que tomar as rédeas da situação. Ela não pode jogar a bomba para a Câmara Municipal, para a Associação Comercial, para a OAB. Tem que assumir o controle e tomar uma decisão. Agora vamos lá, da onde que a gente tiraria todo esse dinheiro? Porque se você está falando para a pessoa ficar em casa, você tem que estender a mão para ela. Você não pode simplesmente falar assim, ó, fica em casa e o problema é teu, como você vai pagar os teus boletos, como você vai dar comida para os teus filhos. É muito fácil, por exemplo, eu como vereador, que o meu salário cai lá todo mês, falar para você ficar em casa. Mas e para aquela pessoa, para o profissional liberal, aquela pessoa que está com o seu comércio fechado, para aquela pessoa que trabalha como ambulante na praia, para aquela pessoa que trabalha no carrinho de praia que ganha 60, 70 reais por dia de trabalho. E ele não trabalha todo dia, então faça as contas, quanto ele ganha por mês. Então é muito fácil. Então essa é a análise que a gente tem que fazer. Agora vamos lá objetivamente, da onde que a gente tiraria toda essa grana para ajudar o comerciante da nossa cidade e ajudar, na verdade, o nosso povo mais pobre, as pessoas que realmente precisam. Na virada do ano, o executivo da nossa cidade, o ex-prefeito Alberto Mourão, disse com todas as letras e batendo no peito que a nossa cidade estava com superávit de 350 milhões de reais. Como se o mérito fosse da prefeitura. O mérito não é teu, que paga um IPTU de um valor exorbitante. O mérito é dele, que geriu, que fez, aconteceu. Então, mas tudo bem, não vamos entrar nessa questão. Mas se tem esse dinheiro em caixa, e eu duvido muito que desses 350 milhões, 200 no máximo seja para pagar a dívida, ainda sobra 150 milhões de reais. E aí algo que eu estou falando, e aí eu não preciso guardar isso para poder usar como ás na manga. Nossa cidade não precisa se preocupar hoje com investimentos. A nossa cidade, o que tem que se preocupar hoje é a manutenção dos serviços. Zeladoria, saúde, educação, pagar o nosso funcionalismo público. Isso é manutenção de serviços. Então esses 50 milhões não precisa ficar guardando no bolso para poder investir lá na frente. E aí eu vou falar muito claro, para ganhar algum em cima. É isso que está acontecendo na minha cidade. E aí eu falo não só trazendo para mim a imunidade parlamentar que eu tenho para falar isso existem denúncias graves já correndo já no judiciário, na nossa Câmara Municipal, e a gente vai agir sobre isso. Então é disso que eu estou falando. Você não pode pedir para alguém ficar em casa e não... Eu estou falando do poder público. Pedir para alguém ficar em casa e não estender as mãos para essas pessoas. Falar assim, olha, eu vou te ajudar. Fica lá uma semana, 10 dias, 15 dias em casa, mas vou te ajudar. E aí faz uma contrapartida. A gente estava batendo um papo aqui, né? Outras cidades como Santos, por exemplo, tá falando para essas pessoas assistirem palestra, fazer algum curso profissionalizante de curta duração, mas pelo menos você não dá totalmente o dinheiro, você faz com que a pessoa, olha, ganhei esse dinheiro, mas nós temos que ajudar. Então daí sairia o recurso para você auxiliar essas pessoas, esses mais pobres. E o comerciante, você faz isenção de imposto. Arruma uma forma, porque quando quer, arruma.
uma forma de compensar para não fazer uma renúncia de receita, que é crime, mas você arruma um jeito. Arruma um jeito de ajudar o comerciante. Não dá para você falar pro cara, ó, fecha a porta e o problema é teu. Como que você vai pagar os teus boletos? Não quero nem saber. É fácil. E aí a gente não pode também jogar a culpa, que eu tô vendo um movimento muito grande, das pessoas jogarem a culpa só no funcionário público, né? Só funcionário público que fala para ficar em casa. Não, também não é assim. Tem muito essa função, essa pessoa conquistou passando no concurso público. Ela não tem culpa de ter essa estabilidade, né? De ter o dinheiro dela caindo na conta. Mas o gestor, eu estou falando do gestor, prefeito, governador e presidente é a missão de ajudar esse povo. E na nossa cidade é daí, na minha visão, que sairia o dinheiro. A gente está apertando muito, a gente está dando algumas ideias para a prefeita, tem um grupo lá de vereadores, a gente está debatendo. A Câmara Municipal, por mais que tenha um grupo de oposição e um grupo de situação, a gente está conversando bastante para que a gente possa levar ideias para a prefeita e ela possa ter humildade de saber que não sabe tudo e não queira jogar uma competência que é dela para a Câmara Municipal. Eu sempre digo para os meus liderados, quando você me trouxer um problema, me traga também no mínimo 3 soluções. Então, nessa questão, tem dinheiro em caixa, você está apontando que tem dinheiro em caixa e provavelmente tem um grupo que discute a solução para esse problema. Então, o que está faltando talvez seja boa vontade. Não sei se foi isso que eu entendi, foi isso que você entendeu, Judá? Sim, até em off nós perguntávamos, né, como tornar isso lei, como tornar que isso de fato aconteça. Então, como o vereador disse, né, é algo que precisa partir da prefeita, então é necessário sim que haja uma pressão tanto popular como pressão dos vereadores aí. E outra pergunta que eu queria fazer agora para o vereador é sobre os seus projetos de lei. Quais projetos de lei você tem, o que você tem tramitado na Câmara, quais são os próximos objetivos que você tem para a cidade de Praia Grande? A gente já falou de 2 projetos, né? A gente falou do prazo de requerimento e o outro foi das atividades essenciais. Das atividades essenciais, que na verdade não foi aprovado pelo nosso projeto, mas depois a prefeita considerou o decreto do Bolsonaro em relação às atividades. De uma ou de outra forma foi contemplado. Foi contemplado. A gente não tem essa vaidade, né? A gente não tem essa vaidade, tem que ser por mim. Não, a gente quer que o problema seja resolvido. Mas agora a gente tem um projeto que está tramitando na casa, que é o projeto da ficha limpa municipal, que ele dispõe sobre a não nomeação de pessoas para cargos públicos que sejam condenados por órgãos colegiados, né? Na verdade, olha só, a gente não precisava nem de lei para isso, né? A pessoa que ia contratar já tinha que pedir as certidões e caso acusasse alguma coisa, já não deveria contratar essa pessoa. Se eu for contratado por uma empresa, eles pedem o antecedente. Então é isso, né? Lá na prefeitura não. Então, porque você tem lá, eles alegam que precisa ser respeitado, o recurso final, não. Então, o nosso objetivo é esse. Não que a pessoa que no primeiro grau foi condenada acabou a vida dela, não. Mas a pessoa que foi condenada em primeiro grau, foi condenada por um órgão colegiado, que é o órgão de segunda instância, essa pessoa já estaria impedida de assumir cargos públicos. Está tramitando, provavelmente deve ir para a pauta na próxima semana e a gente espera que seja aprovado. Nós ouvimos a população na rua e estamos também no cara a cara ali com a população. E um dos temas ali, um dos motivos de reclamação de serviços públicos na Praia Grande é o transporte. Existe alguma expectativa de melhor, aumento de frotas, melhoria dos ônibus na rua? Expectativa, se depender dos donos da Piracicabana, esquece. A expectativa é 0. Mas, para não dizer que a gente também só fala e só ataca, não. Quando a gente fala, a gente também aponta alguns caminhos. Por exemplo, nessa pandemia a gente está vendo que as pessoas estão andando aglomeradas dentro dos ônibus, né? Então a gente já falou, aumenta a frota, diminui a quantidade de passageiro. Não vai resolver muito porque as pessoas ainda vão estar umas perto das outras, mas já alivia um pouco. Elas não Sentado já alivia. Já alivia, é o que eu estou dizendo. Mas eu não sei se vocês sabem, é algo que a gente está batalhando lá para que a prefeita mande um projeto para a Câmara Municipal. É o projeto que vai revogar a isenção que a Piracicabana tem. Desde 2013, a Piracicabana não paga ISS.
Isso é um absurdo. É cerca de R$1 milhão por mês. E aí a justificativa tanto da prefeita, que falou agora na sexta-feira, já tinha falado em outros momentos, mas falou agora de novo. Então realmente é o que ela acredita. E de alguns vereadores também que vieram me questionar pelo fato de eu estar batendo nessa tecla, que nós temos que revogar essa isenção da Piracicabana, porque por que os comerciantes têm que pagar o ISS na pandemia e a Piracicabana tem essa vantagem desde 2013 não pagar? Por quê? Porque eles têm os olhos azuis? Não, tem que pagar ISS, eles ganham muito dinheiro. E aí a justificativa, como eu estava falando para vocês, é que a gente não pode revogar essa isenção, porque senão vai aumentar a tarifa. Não ofendam a nossa inteligência. A Piracicabana que ganhe menos dinheiro, que diminua o lucro dela. Ela que diminua o lucro. Não tem problema nenhum. Você quer ganhar muito, mas então você vai pagar ISS. Não dá para você ganhar muito e não pagar ISS. Então é disso que se trata. E aí eu falo isso com muita clareza, porque a atual prefeita, na verdade, na época, fez o lobby para que o atual prefeito Alberto Mourão enviasse esse projeto para a Câmara Municipal, concedendo a isenção da Piracicabana. E ela já fez isso porque ela já sabia que estava errado. Porque e olha o mais grave, já existia isenção sem lei. O que eles fizeram foi só legalizar o problema. Vamos legalizar porque eu estou secretário agora e não vou colocar minha mão nessa cumbuca. E aí eu estou falando de uma maneira muito clara, sem medo de errar. Sem medo de errar. Eu espero que a justiça possa fazer algo em relação a essa questão. Não dá para a gente simplesmente fechar os olhos. Então, se a Piracicabana voltar a pagar ISS, as chances da prefeitura ter mais recursos para melhorar a vida do nosso povo, investir isso em saúde, educação, fazer com que o nosso povo tenha uma vida melhor nesse pós-pandemia, essa chance vai ser maior. Vereador, tem algumas pessoas aqui nos perguntando sobre esse assunto, e eu também tinha uma dúvida sobre isso. Estão perguntando sobre o contrato com a Piracicabana. Falam que não tem no portal de transparência, não há uma transparência sobre esse contrato. São coisas que parecem absurdas, né? A gente procurou o contrato no site de transparência e a princípio a gente não achou. A gente ia pedir para nossa assessoria procurar, não encontraram, depois eu mesmo fui lá, também não achei o contrato, então eu fiz um pedido diretamente, porque eu fiz um requerimento na Câmara Municipal, foi aprovado o requerimento, só que não dá para eu esperar 6 meses. Eu ia falar isso, tem que esperar 6 meses, né? Não dá para eu esperar 6 meses pela resposta do requerimento. Aguarde e confie. Aguarde aí. Confie. Não me conformando com esse prazo de 6 meses, eu fui diretamente à Secretaria de Transporte pedindo cópia desse contrato. Isso no dia 19 de fevereiro. No dia 22 de fevereiro, o secretário de Transportes, que era vereador na época, e votou a favor do prazo para 6 meses, disse que eu não poderia pedir o contrato diretamente na secretaria, porque os trabalhos, os requerimentos, as proposituras apresentadas na Câmara Municipal, negadas ou aprovadas, deveriam ser diretamente enviadas para o chefe de gabinete para que este delibere sobre o assunto. Para pensar, eu tenho que me reportar ao chefe de gabinete para que ele decida se a prefeitura tem que me responder ou não. Como assim? Existe lei federal que garante não só a mim, viu, Judá? Não, viu, Luiz? Não só a mim, a todo cidadão brasileiro pode ir numa repartição pública e peticionar, e ele vai ter esse mesmo direito que eu tenho. Eu tenho um direito mais forte porque eu sou vereador, mas você também pode fazer isso que eu fiz. Então eu fui lá, como cidadão e vereador, protocolizei um pedido do contrato, foi negado. Eu fiz um novo pedido, dei uma nova chance pro secretário, fiz um pedido de reconsideração. Estou aguardando isso. Se eu não me engano, foi no dia 3 que eu fiz esse pedido. Vou esperar 20 dias, até o dia 23 desse mês. Caso ele não responda, eu vou entrar judicialmente pedindo esse contrato, sob pena que ele responda sobre crime de responsabilidade. E aí, Público, em relação ao respondendo a pergunta lá do contrato, o contrato não está lá no site da prefeitura. O que está lá é uma minuta do contrato. Todo mundo está falando, o contrato está lá, você tem que procurar direito. E a duração do contrato com a Piracicabana é de quanto tempo? É de 5 anos, renováveis por mais 5. Foi renovado agora em dezembro.
E aí isso eu sei, você tá falando, você sabe por quê? Porque tá no site da prefeitura, a prefeitura fez uma matéria lá, colocou lá no site. Só minuta, como você disse. E tá na minuta também lá, o prazo de duração. Mas vai muito mais além, você ter esse contrato nas mãos, esse contrato assinado pelas partes. Por quê? Você pode ter lá pode ter tido alteração, né, dessa minuta, podem ter coisas nessa alteração que a gente não sabe. Por exemplo, eu quero saber qual é a contrapartida em relação à isenção do ISS. Se você está dando isenção de ISS para alguém, ele tem que dar uma contrapartida, melhorar a vida tem que ter alguma o dia a dia, diminuir tarifa, porque a justificativa na época foi a diminuição da tarifa. A tarifa já tá baixa, então. Na visão dele já tá baixa. Então Deus. é isso. O contrato não está lá, a gente está pedindo, a gente deu esse prazo pro secretário nos responder. Estamos aguardando até o dia 23. Judá? Perfeito. E sobre outros projetos? Nós estávamos falando em off, você disse que tinham outros projetos. Sim, existem 2 projetos que a gente tem pensado, né? Provavelmente eu vou dar até um alerta para a administração, que é um problema, né? Mas eu não vou falar o que a gente pretende fazer, qual que é o objetivo, mas eu vou dizer as áreas que a gente pretende atingir com essas 2 proposituras. Uma das áreas é a área de licitação da prefeitura. Lá e aí fala, mas a licitação ela já é regida pelo princípio da moralidade, pelo princípio da impessoalidade, mas não basta, não está expresso na lei. O que a gente quer fazer é deixar expresso na legislação o impedimento de parentes disputarem licitação no nosso município. É algo muito complexo, por isso que a gente está aguardando um pouco, a gente está fazendo uma série de estudos em relação a isso, para que quando a gente possa apresentar, não haja vício não haja inconstitucionalidade na lei e a gente possa aprovar. Isso também a gente vai fazer na questão dos cargos dos agentes públicos assumirem secretarias, né? Sendo parentes. Nepotismo, né? Hoje existe uma discussão muito forte disso no STF em relação a secretário ser parente até 3º grau. Depois de 3º grau pode. O problema é até o 3º grau de assumir secretaria. Eu, na minha visão, mas e se o meu parente for competente? Se a minha mulher for competente? Será que não tem ninguém mais competente na cidade a não ser a tua mulher? Será que se a tua mulher fizer alguma bobagem no cargo, você vai acionar ela no Ministério Público? Você vai repreender? Você vai tomar alguma atitude mais severa contra ela? Não vai. Então esse é o objetivo da lei que a gente vai propor. A que a gente acabou falando aqui, não tem problema nenhum. Se algum vereador também quiser pegar essa ideia, eu acho que é uma ideia boa, e a ideia boa não é para guardar, é para soltar mesmo. É sobre isso que eu quero falar, porque é difícil trabalhar em conjunto, em prol do bem maior, porque existe essa coisa da vaidade, não fui eu, não foi você, quem foi? Existe, né? Existe. Eu, na verdade, eu não tenho isso. É óbvio que se você tem uma ideia legal, você quer ser o autor, você quer ser ali a pessoa que propôs a lei, porque é fruto de um trabalho. Mas, por exemplo, eu não tenho nenhum tipo de problema em trabalhar em conjunto numa propositura e propor em grupo, por exemplo, contanto que realmente a gente possa fazer. Como eu disse no início da minha fala, legislar é uma arte que não se faz sozinho, é em grupo. Você não aprova um projeto sozinho. Tem uma pergunta aqui, mas em resumo ela fala sobre o senhor tá dando murro em ponta de faca. O senhor se sente sozinho, cavaleiro solitário, nessa luta? Não me sinto. Eu entendo a preocupação dessa ouvinte, né, dessa internauta que tá nos assistindo, mas a gente não pode pensar assim, não é murro em ponta de faca. Por exemplo, na sessão passada, alguns vereadores estão dizendo que eles convocam agentes públicos para comparecer na Câmara e dar explicação e eles não vêm. E eu já disse, vamos fazer uma convocação, se a pessoa não vier, ela responde por crime de responsabilidade. Só que os vereadores não têm coragem de fazer isso porque realmente a pessoa vai ser condenada por um crime. A Dilma Rousseff caiu por conta de crime de responsabilidade. Então é algo grave, então as pessoas ficam meio que, no meu caso não. A gente só não pode convocar o prefeito, né? O prefeito a gente só convida, mas os outros agentes públicos, secretários municipais, diretores de autarquias, diretores de concessionárias, a gente pode convocar e eles são obrigados a vir. Então não estamos dando murro em... Como é que é o nome da pessoa? Tem o nome da pessoa aí? Tem sim, o nome da pessoa. Nós não estamos dando murro em ponta de faca, a gente tem fé que a gente vai contagiar, como eu disse, não só o vereador,
mas a população também tem responsabilidade de se envolver na política, porque se você não se envolve na política, você vai ser comandado por quem se envolve. Até agradecer aqui a todos que mandaram as perguntas. Talvez não seja possível fazer a citação de todas, em responder o nome de todas, mas é muito importante que você faça essas perguntas. A afirmação não foi nem uma pergunta, foi uma afirmação. Sim, eu não transformei entendi. numa pergunta. Perfeito. Não, Fábio Fergman, eu acho que é assim, deve ser alemão o nome dele. Não, mas foi realmente uma afirmação. E aí a afirmação do Fábio, né, é o desalento, né, que o nosso povo está com a classe política, sobretudo. Mas não Ele tem razão realmente no que ele fala, né? Porque entra ano e sai ano, a mesma conversa. Então, mas acho que por isso que eu estou dizendo que talvez estejamos chegando num momento que a população vai ter que sair do lugar que ela está para reivindicar os seus direitos. Não só ir para a rua, levantar bandeira, tal, porque eu vou falar uma coisa para você. Nesse tempo que eu estou na política, eu percebi que o político tem medo de uma coisa: do povo. Do povo. Mas para isso o povo precisa se levantar. O povo não é se levantar para fazer anarquia, quebrar. Claro. Cobrar, reivindicar, fiscalizar, votar em quem realmente ele acredita. Se der errado, vota em outro. Não vai ficar reelegendo o mesmo cara que não faz um trabalho decente, né? Então essas são as armas. Reivindicação, cobrança. As redes sociais são armas potentes de cobrança dos políticos. O político tem que dar satisfação realmente, porque na minha humilde visão, o político não é um mero empregado do povo. Você falou no começo da explanação a respeito da sua esposa, né? Foi muito citada aqui, e também falou que acompanhava, perdeu 2 ou 3 sessões. Mas falta isso para o povo em geral. As pessoas não sabem que podem estar lá, que pode fiscalizar, que pode cobrar o seu vereador, eu digo seu vereador não no sentido de posse, mas que eu votei nele. Sim, é seu vereador, né? Mesmo, é verdade. É o termo correto. Perfeita a sua colocação, né? A gente tem um dos nossos desafios, do nosso mandato também é esse: fazer o povo entender que a coisa pública é nossa. A coisa pública é nossa, então ele tem que se envolver. A gente vai criar alguns mecanismos para facilitar isso, que a gente sabe que o povo às vezes está no seu dia a dia e não tem tempo para poder fiscalizar, ajudar a fiscalizar, porque existem hoje alguns sites que a gente vai dar publicidade a isso nas nossas redes sociais, né? A gente tem hoje a nossa página pública, tem nosso perfil pessoal, tem o Instagram, tem o site, nosso site, tem os grupos que a gente participa. Então a gente vai criar alguns mecanismos para dar o passo a passo para o próprio povo que tem acesso à internet, que a gente sabe que muita gente não tem, para que ele possa entrar ele mesmo lá e saber quanto, por exemplo, que a sua prefeitura recebeu. Eu estou falando desse caso específico, porque foi um requerimento que eu fiz ontem na Câmara Municipal. Recebeu do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, através do PNAE, que é a questão da merenda escolar. Nós já recebemos lá na Praia Grande R$2 milhões esse ano. R$2 milhões. O povo vai lá na prefeitura na sua escola hoje para receber aquela merenda, aquele kit merenda, e ele recebe um pacote com 2 cenouras, meio quilo de carne, um macarrão e um molho. Só que se ele souber quanto ele recebe, na verdade, quanto a prefeitura subsidia para a merenda dele, ele vai fazer a conta e falar: opa, tá pouco, então eu vou cobrar. Então esse tipo de ferramenta a gente vai dar através das nossas redes sociais, passando essa fase vermelha, não é dando desculpa da fase vermelha, mas passando essa fase vermelha a gente vai fazer esse tipo de provocação nas nossas redes sociais e também visitando o nosso povo na sua casa, na sua rua, para poder fazer essa provocação e de colocar para ele que ele também é responsável por tudo isso. Perfeito, isso aí. Vereador, estamos partindo pro final. Considerações finais e também onde nós podemos encontrar o senhor nas redes sociais, as pessoas que estão nos ouvindo, nos acompanhando, como podem acompanhar seu trabalho. Perfeito. Como eu disse, né, o meu nome é um pouco diferente, né? O meu nome eu não tenho culpa disso, eu não tinha consciência quando fui registrado. O meu ajudar também. Então meu nome para que as pessoas entendam, meu nome é Wellington, mas é WHELLITON, assim que escreve meu nome. Então se você digitar Wellington do jeito que eu falei aqui, vai aparecer lá o meu Instagram, né, no Instagram, @Wellington, como eu disse. Para quem está nos acompanhando no Facebook, aparece também para vocês na fala do vereador. Aparece lá como que está lá, @Wellington, como eu disse. No Facebook eu tenho minha página pública, Wellington Silva, tem também o meu perfil pessoal.
Tem lá o nosso site, que é o wellingtonsilva, como eu disse, .com.br, que lá a gente atualiza diariamente o nosso site. Muita gente não costuma acessar, mas acho que é uma ferramenta importante porque a gente alimenta ela com os nossos trabalhos e com as nossas publicações da internet, que vão direto para lá. Sempre quando eu publico alguma coisa no meu Facebook, no meu Instagram, vai direto para o meu site. Então é uma ferramenta de atualização. E através do WhatsApp também, a gente tem o nosso WhatsApp que as pessoas podem estar em contato direto conosco. Falando do acompanhamento da sessão, e aí encerrando mesmo, né? É importante que as pessoas acompanhem. A Câmara Municipal de Praia Grande, ela transmite as suas sessões pelo Facebook, pelo site da Câmara, né? Então você pode assistir ao vivo ou depois também no próprio Facebook da Câmara. Então é uma ferramenta legal que você pode acompanhar a atuação do seu vereador, como é que ele votou, até para que você possa cobrar. Muito obrigado, vereador, acessível demais, esteve aqui e eu agradeço demais. Gildar, considerações finais para que nós possamos encerrar o nosso Trocando Ideia. Obrigado, vereador, foi muito boa a conversa, acredito que vários assuntos foram muito bem esclarecidos. Agradecer ao Leandro, sempre na produção, Luizinho, sempre na apresentação também, e a todos os nossos ouvintes, obrigado pela audiência. Que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, nos proteja desse tempo. Amém. Fique com Deus e se cuide. Em nome de Jesus, até semana que vem, se assim Deus permitir. Tchau!